queridos, nesses domingos pela manhã, nós estaremos compartilhando uma série de mensagens chamada Igreja Mais. E hoje nós vamos estar pensando aqui no seguinte tema: Igreja Mais Poderosa. O texto que eu vou compartilhar com você nessa manhã é o texto de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. Fernando, essa televisão está desligada. Tem como ligar ela para mim, por favor? Atos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Nós estaremos trabalhando, então, nos domingos pela manhã, uma série que vem trabalhar a questão da igreja. E hoje nós vamos, então, desenvolver essa ideia, igreja mais poderosa. Diz assim a palavra de Deus: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Meus queridos, a igreja de Atos dos Apóstolos, de fato, era uma igreja poderosa. Se a gente tem que se espelhar numa igreja, a igreja de Atos é uma igreja que, de fato, demonstra para nós que aquela igreja, ela era uma igreja totalmente poderosa nas ações que ela realizava no seu tempo. Eu estive pensando numa frase que o pastor Bill Hybels, ele disse em uma das mensagens que ele estava pregando. Numa das suas mensagens, esse pastor, ele fez uma pergunta: qual é a igreja mais poderosa que existe? E o próprio pastor, ele respondeu essa pergunta quando ele disse o seguinte: a igreja mais poderosa do mundo é a igreja que Deus está edificando dentro de você. Então, queridos, a igreja mais poderosa que possa existir no mundo, ela está sendo construída todos os dias dentro da nossa vida. Porque todos nós sabemos que igreja não é esse espaço geográfico que nós estamos reunidos. Igreja não são essas paredes. Igreja não é esse ambiente que nós estamos aqui. Igreja não é essas cadeiras. Igreja somos nós. Igreja é eu e você. Então a igreja mais poderosa que existe no mundo é a igreja que Deus está construindo todos os dias dentro de cada um de nós. Essa é a igreja mais importante. Essa é a igreja mais poderosa que existe. No entanto, queridos, se Bill Hybels, ele fez uma pergunta, nessa manhã também eu quero fazer uma pergunta a você. Quais são as marcas dessa igreja poderosa, capaz
de abalar o lugar que Deus a colocou. Para responder a essa pergunta, nós precisamos olhar para a igreja de Jerusalém. Para responder essa pergunta, nós precisamos voltar os nossos olhares para esse texto que nós acabamos de ler, e desse texto extrair algumas lições para a nossa vida, que vão nos direcionar a olhar as características, as marcas de uma igreja totalmente poderosa. A igreja de Jerusalém é um modelo de como uma igreja pode se tornar mais poderosa todos os dias da sua vida. Então, quando nós aplicarmos a palavra de Deus ao nosso coração, eu queria que você se identificasse exatamente com cada ponto que nós vamos desenvolver aqui nessa manhã, porque esses pontos é que vão nos fazer sermos uma igreja mais poderosa. Em primeiro lugar, queridos, olhando aqui para esse texto, eu aprendo que uma igreja mais poderosa, ela valoriza a verdadeira comunhão. A primeira coisa que a gente observa numa igreja poderosa é que nesta igreja poderosa, os membros dessa igreja, o corpo de Cristo, valoriza a verdadeira comunhão. O texto bíblico que nós acabamos de ler diz para a gente que eles se dedicavam à comunhão. Naquela igreja, queridos, havia o investimento em relacionamentos. Aquela igreja, eles valorizavam a vida em comum. Naquela igreja havia um ambiente de amor, e este ambiente de amor fazia com que aqueles irmãos, eles praticassem a verdadeira comunhão em seus relacionamentos. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, ela experimentava um cristianismo de relacionamentos. Na igreja primitiva, aquele povo, eles caminhavam juntos, caminhavam na mesma direção. Os crentes, eles tinham alegria, eles tinham prazer de conviverem juntos, de estarem juntos. Em uma igreja onde se valoriza a verdadeira comunhão, o poder de Deus através do Espírito Santo se move de maneira livre, se move de maneira sobrenatural. Se tem uma coisa, meus amados, que impede o mover do Espírito Santo de Deus no meio de uma igreja, é exatamente a falta de unidade. A falta de unidade é algo que atrapalha a ação do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo. É por isso, queridos, que nós precisamos voltar o nosso coração para andar lado a lado, para viver um tempo de unidade, um tempo de comunhão, um tempo de amor um para com o outro, para que o Espírito Santo de Deus, ele tenha liberdade para agir no meio da igreja. Se tem uma coisa que impede exatamente a ação de Deus através do Espírito Santo, é a falta de unidade. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha na unidade. Quando uma igreja ela é unida, quando uma igreja caminha na mesma direção, quando uma igreja experimenta na sua essência, no seu relacionamento, uma vida de unidade, essa igreja é uma igreja aberta para a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, ele teve essa preocupação. Jesus, ele se preocupava com a unidade dos discípulos. Foi por isso que certa vez no Evangelho de João, capítulo 13, do verso 34 ao 35, Jesus, ele disse o seguinte:
Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu amei vocês, devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, queridos, a forma de amar uns aos outros é um forte testemunho para aqueles que estão de fora. E se nós queremos construir uma igreja poderosa, nós vamos precisar caminhar em amor. Se nós queremos construir uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus, se nós quisermos vivenciar aquilo tudo que Deus Ele tem para se manifestar neste lugar, nós vamos precisar andar em unidade, porque sem unidade não há como o Espírito Santo de Deus agir nesse lugar. Sem unidade não há como colher os frutos da ação de Deus na nossa vida. Então nós vamos precisar de unidade se nós queremos ser uma igreja completamente poderosa. Quando nós olhamos para a igreja de Jerusalém, quando nós olhamos para a igreja primitiva, a gente vai perceber claramente que aquela igreja experimentava tudo que eles experimentavam, exatamente porque eles andavam em unidade. Mas também, queridos, uma outra verdade eu aprendo aqui nesse texto. Eu aprendo que uma igreja mais poderosa, ela persevera na oração. O texto bíblico diz lá que além deles se dedicarem à palavra de Deus, além deles se dedicarem a viver uma vida de relacionamentos, a verdadeira comunhão, eles também se dedicavam à oração. O texto diz aqui para nós que eles se dedicavam à oração. A igreja de Jerusalém não somente experimentava um cristianismo de relacionamentos, mas também eles perseveravam no relacionamento com Deus. Aquela igreja era uma igreja que tinha um excelente relacionamento horizontal. Eles se relacionavam bem uns com os outros. Mas essa igreja também tinha um excelente relacionamento vertical. Eles eram uma igreja que perseverava na oração, no relacionamento com Deus. A igreja de Jerusalém não tinha apenas uma boa teologia sobre oração, mas efetivamente aquela igreja orava. Ela dependia mais de Deus do que seus próprios recursos. Não eram os recursos financeiros que moviam aquela igreja, não era a capacidade humana com a sua inteligência que movia aquela igreja, mas era o compromisso que aqueles irmãos tinham de orar, que fazia com que aquela igreja fosse movida pelo Espírito Santo de Deus. Era a forma perseverante de orar que movia aquela igreja no mundo espiritual. Quando nós olhamos para a história da igreja primitiva, a gente vai perceber que aquela igreja, ela era uma igreja marcada pelo sobrenatural de Deus. Não tem como viver o sobrenatural de Deus numa igreja onde existe gente que não gosta de orar, onde existe gente que não tem compromisso com a oração, onde existe gente que não dobra o seu joelho em nenhum momento do dia para dedicar um tempo de oração, para falar com Deus, para abrir teu coração e ter um relacionamento de intimidade com o Pai. Se nós queremos ser uma igreja poderosa, nós vamos precisar, meus amados, abraçar a uma vida comprometida de oração. Veja alguns exemplos desse mover na igreja primitiva. Em Atos capítulo 1, verso 14, nós temos
a igreja orando e perseverando na oração. Todos unânimes estavam perseverando na oração. Quando você olha lá para Atos capítulo 3, verso 1, você encontra os líderes da igreja subindo às 3 horas no templo para fazer as suas orações. Quando você vai para Atos capítulo 4, verso 31, você encontra a igreja vivendo um tempo de perseguição. E no meio daquela perseguição você encontra a igreja orando. E a igreja orando naquele lugar, a Bíblia diz que aquele lugar treme e o Espírito Santo de Deus desce e envolve aquele povo naquele lugar. Quando você olha lá para Atos capítulo 6, verso 4, você percebe a liderança entendendo que a prioridade era a oração e o estudo da palavra de Deus. Lá em Atos capítulo 9, verso 11, você vê o primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo e que Paulo estava praticando a oração. Quando você vai lá para Atos capítulo 12, verso 5, a Bíblia conta a história de que Pedro estava preso, mas havia incessante oração por Pedro preso, e Pedro é liberto de forma milagrosa, fruto da oração de uma igreja. Lá em Atos capítulo 20, verso 36, Pedro ora pelos líderes da igreja de Éfeso na praia. Lá em Atos capítulo 28, do verso 8 a 9, você vê Paulo orando pelos enfermos na ilha de Malta, e aqueles que estavam enfermos naquele lugar são curados. Querido, se você ler o livro de Atos, do começo ao fim, você vai perceber que aquela igreja era uma igreja que orava. Infelizmente, as igrejas de hoje falam muito de oração, mas não oram nada. Nós somos muito bons no nosso discurso, nós sabemos fazer um excelente discurso, mas quando a coisa se dá para a prática, nós não realizamos quase nada na nossa vida. Sem oração, meus amados, não há vida cristã poderosa. Sem oração, não há poder para libertar os cativos. Um famoso pregador, ele disse uma coisa muito interessante certa vez. Ele disse: mesmo que nossa vida se resuma em muita correria, deve haver um momento quando consigamos desacelerar para estar a sós com Deus. Se existe uma força que nos ajuda a se mover nessa terra, essa força se chama a oração. A oração é a maior força disponível para nós aqui na terra. Nós precisamos se utilizar dessa disciplina espiritual, porque orar, queridos, é conectar o altar que somos nós ao trono que é Deus. A oração é unir a fraqueza humana à onipotência divina. É entrar na sala do trono e falar com aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Se nós quisermos ser uma igreja mais poderosa, vamos precisar orar com mais perseverança. Orar todos os dias, buscar a face de Deus todos os dias deste ano de 2016, para que Deus ele possa se mover de forma sobrenatural através da nossa vida. Mas olhando também, queridos, para esse texto, eu aprendo uma outra verdade. Eu aprendo que uma igreja mais poderosa é cheia do temor de Deus. Uma igreja mais poderosa é cheia do temor de Deus. E quando eu leio esse verso 43, ele mexe muito com o meu coração. Todos estavam cheios de temor.
E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quando nós vivemos uma vida de temor, o resultado de viver uma vida de temor é aquele que você viu lá no verso bíblico. Quando uma igreja vive, é inundada pelo temor a Deus, sinais e maravilhas começam a acontecer no lugar que essa igreja está. Quando você vive uma vida de temor, sinais e maravilhas acontecem aonde quer que você esteja. O crente que vive uma vida de temor não precisa estar num ambiente de culto para experimentar sinais e maravilhas. Mas o crente que anda debaixo do temor de Deus, ele experimenta sinais e maravilhas no seu trabalho, na sua casa, fazendo compras, andando pela rua, estudando na faculdade. Porque, queridos, esse crente está hospedando a presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus, e cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa então a experimentar os sinais e as maravilhas que são realizadas por esse Espírito na vida dele, e isso é algo tão forte, é algo tão contagiante, que Deus o reveste de poder e autoridade para ele ser um instrumento que vai fazer coisas grandiosas aonde quer que ele esteja. A igreja, queridos, poderosa, ela teme a Deus e experimenta os seus milagres. Uma igreja poderosa, ela é formada por um povo cheio de reverência à presença de Deus. Sabe por quê? Porque essa igreja, ela tem a compreensão da santidade de Deus, e por isso ela se curva diante da majestade daquele que é todo-poderoso. Alguém disse certa vez que quem conhece a santidade de Deus não brinca com as coisas dele. Na verdade, queridos, o que tem faltado a nós é temor. Essa é a verdade. Nós não experimentamos mais os sinais e maravilhas nesse tempo, não porque Deus deixou de ser Deus, mas porque nós deixamos de ser de Deus. Porque quando nós somos de Deus, quando nós temos temor no nosso coração, reverência. Irmãos, eu sou do tempo, preste atenção, não sou religioso. Não sou religioso. Eu sou do tempo em que para a gente sentar e abrir a palavra de Deus, a gente botava uma camisa se a gente tivesse sem camisa. Será que Deus não iria falar comigo se eu tivesse sem camisa, lendo a palavra dele? Acredito que Deus ia falar. Tem muita gente com camisa que é religioso, e tem gente estudando a Bíblia sem camisa que é fervoroso, que é espiritual. Não é a camisa ou sem camisa que vai fazer diferença na hora que você sentar para ler a palavra. Mas deixa eu tentar explicar a você. Eu sou do tempo, queridos, assim. Do tempo da reverência. Do tempo de temor a Deus. Vocês não imaginam que toda vez que eu subo aqui para pregar, me dá uma dor, uma ansiedade, me dá um temor para subir aqui por esse púlpito aqui, ou em qualquer lugar que eu prego a palavra de Deus, me dá um frio, um calafrio. E eu disse para Deus: Deus, Senhor, nunca me permita deixar de vivenciar isso antes de eu subir em qualquer lugar para pregar a sua palavra. Queridos, a gente precisa temer a Deus. A gente precisa reverenciar a pessoa de Deus.
Na verdade, os sinais e maravilhas estão deixando de acontecer no nosso meio, porque no coração de muitos não há mais temor e nem reverência pela presença de Deus. Quando eu não escolho uma roupa para vir para a igreja, minha querida irmã, e venho de qualquer jeito para a igreja, com qualquer tipo de roupa, eu estou dizendo para Deus que eu não o temo. No dia 31 aqui, queridos, misericórdia para a roupa de algumas irmãs aqui da igreja. Misericórdia. Como é que nós vamos aguentar um negócio desse? Nós que somos homens. Então, minha irmã, quando você for colocar uma roupa, seja para vir à igreja, seja para sair para o seu trabalho, para a sua escola, sua faculdade, para onde quer que você for, diga assim: Deus está aqui do meu lado. Você crê que Deus está junto com você? Amém? E escolha a roupa que você vai vestir com temor. Com temor. Essa roupa que glorifica a Deus que eu vou vestir. Essa roupa aqui vai glorificar a Deus. Quando eu tiver com essa roupa aqui em qualquer lugar que eu for, e os homens olharem para mim, eles vão olhar para mim com um olhar e vão ver em mim uma mulher de Deus ou um objeto de sensualidade. Porque quem dita a moda são vocês. Mas também tem homem safado mesmo, irmãos. Você pode estar com uma roupa decente, mas o cara está com a cabeça tão poluída por causa do pecado, que você pode estar muito bem vestida, o camarada vai ver você sem roupa. Você sabe o que é isso? É falta de temor. Porque quem teme a Deus não brinca com a santidade dele. E nós precisamos resgatar isso no nosso meio, se nós quisermos experimentar mais de Deus na nossa vida, mais do poder de Deus na nossa vida. Na verdade, falta temor a Deus nas igrejas, falta temor a Deus aqui nos púlpitos, falta temor a Deus nas músicas que nós cantamos, falta temor a Deus nas conversas do dia a dia da nossa vida. Queridos, Deus é um Deus onipresente. Ele está em todas as partes, Ele está em todos os lugares, Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa vida. E Ele sabe se há ou não temor dentro do nosso coração. Os sinais e maravilhas eram uma realidade no cotidiano da igreja primitiva. Porque aquela igreja era cheia do temor de Deus. Uma igreja cheia do temor de Deus é uma igreja mais poderosa. Vamos resgatar isso no nosso relacionamento com Deus. Vamos temer mais a Deus. Vamos reverenciar mais a pessoa de Deus. A gente se esquece com muita facilidade que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Eu e você somos a morada do Deus Altíssimo. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, na nossa vida, no nosso coração. A gente precisa voltar a viver uma vida de temor a Deus. Mas também, queridos, eu aprendo aqui nesse texto uma quarta verdade, que uma igreja mais poderosa, ela é sensível à condição dos necessitados. O verso 44 e 45 diz assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Meus amados, uma igreja mais poderosa é aquela que ama as pessoas e usa as coisas que Deus lhe dá para abençoar os necessitados. Na verdade, aqui na igreja primitiva havia o desapego aos bens e o apego às pessoas. Era dessa forma que aquela igreja, ela vivia. Os membros da igreja primitiva tinham tamanha preocupação com as necessidades do seu próximo, que eles estavam dispostos a vender suas posses para atender a uma pessoa necessitada. Em outras palavras, esses cristãos doavam voluntariamente o que tinham para o bem-estar de seus irmãos em Cristo Jesus. Há uma frase que diz o seguinte a respeito dessa igreja: tamanha generosidade é fruto de um coração doador e transformado por Deus. Aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Deus, agora eles encarnaram a graça da contribuição. Os que criam compartilhavam a vida e o melhor que possuíam. Eles compartilhavam tempo, talentos e tesouros. Havia um espírito generoso e doador no coração daquele povo. Eles estavam sensíveis à condição daqueles que tinham alguma necessidade no meio da igreja. Aqueles irmãos eram uma resposta para aqueles outros irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa muito interessante. Paulo disse o seguinte ao escrever. Paulo disse o seguinte: não cobiceis a prata. Na verdade foi Lucas que disse isso. Não cobicei a prata e nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. O que Paulo está dizendo, que Lucas deixou registrado por meio do Espírito Santo de Deus, que feliz é aquele que doa. Mais feliz, bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Se nós quisermos ser uma igreja mais poderosa, precisaremos nos sensibilizar com a condição dos necessitados, investindo e repartindo tudo aquilo que já recebemos do grande doador. Nenhum de nós, queridos, vamos ter que doar mais do que aquilo que já foi doado para nós. Nenhum de nós vamos conseguir nos igualar ao grande doador. O grande doador já nos supriu com tudo o que nós precisávamos. Eu e você somos abundantemente abastecidos pelo grande doador. Eu e você temos para dar muita coisa. E nós precisamos olhar um pouquinho mais para o nosso lado. Se sensibilizar mais um pouquinho com a dor do nosso próximo. E fazer alguma coisa para que a gente possa ajudá-lo a suprir as suas necessidades. Eu termino a minha palavra com essa última aplicação ao nosso coração. Eu aprendo aqui, queridos, que uma igreja mais poderosa, ela produz impacto na sociedade. O verso 46 e 47 diz que louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Dois fatos muito importantes podemos destacar aqui nesse verso bíblico. O primeiro é que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Aquela igreja inserida em Jerusalém era uma igreja que contava com a simpatia dos de fora. Porque as pessoas olhavam para aquela igreja e viam alguma coisa diferente.
Ela era comprometida com a verdade, mas não era uma igreja legalista. Aqueles irmãos eram alegres, festivos. Aqueles irmãos tinham uma vida de caráter, tinham integridade na sua vida. Sua alegria era algo assim contagiante. Por isso, eles contagiavam as pessoas de fora. O estilo de vida da igreja impactava aquela sociedade, impactava aquele lugar que eles estavam. Pela graça de Deus atuando no meio deles, eles se tornaram melhores maridos, melhores esposos, melhores filhos, melhores pais, melhores estudantes, melhores profissionais no seu tempo. Uma outra coisa importante que nós destacamos aqui é que o segundo aspecto é que pela ação soberana de Deus, a igreja experimentava crescimento numérico diário. A igreja de Jerusalém vivia com Deus e fazia a obra de Deus. A igreja de Jerusalém, ela trabalhava em prol daqueles que ainda não tinham reconhecido Jesus. E o resultado não poderia ser outro. A Bíblia diz aqui para nós que todo dia o Senhor acrescentava àquela igreja aqueles que iam sendo salvos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E à medida que as pessoas se rendiam a Cristo Jesus e se comprometiam com o verdadeiro cristianismo, aquela igreja crescia. Aquela igreja se tornava mais poderosa. Aquela igreja avançava ainda mais. Nós estamos aqui hoje. E a pergunta é: qual é o impacto que nossa igreja causa nesse bairro onde ela foi plantada? Qual é o impacto que a sua vida causa no lugar que Deus colocou você para morar? Qual é o impacto que a sua vida causa no lugar que Deus te colocou para trabalhar? Qual é o impacto? Qual é a diferença? O que você tem feito lá? Quem é você quando você está fora desse ambiente de culto? Que tipo de influência é a sua vida quando você não está reunido no meio dos crentes? Será que os índices de tráfico de drogas, de prostituição, de violência do nosso bairro baixaram por causa do impacto dessa igreja nesse lugar, ou por causa da nossa vida neste bairro? Será que a nossa vida tem feito a diferença aqui? Será que a nossa igreja conta com a simpatia das pessoas que estão ao nosso redor? Será que as pessoas desse bairro estão se convertendo e se agregando à nossa igreja? Todas essas perguntas e muitas outras que eu e você poderíamos levantar nessa manhã, só vai ter a resposta quando nós buscarmos viver os princípios que nós observamos aqui hoje. Essa igreja crescia numericamente, exatamente porque ela abraçou todos esses princípios que está aqui. Uma igreja mais poderosa, naturalmente, ela vai produzir um impacto no lugar que Deus a colocou para estar. Fique de pé. Esse é o primeiro domingo do ano. E a palavra de Deus, nessa manhã, nos desafiou. Que tipo de igreja queremos ser? A igreja que Deus deseja que sejamos? Ou a igreja que desejamos construir de acordo com as nossas próprias vontades, gostos e querer? Uma igreja dirigida por vontade humana
pode ter tudo, mas ela nunca terá o poder do Espírito Santo de Deus movendo no meio dela. Porém, a igreja dirigida por Deus, pela sua palavra, pelos seus princípios e valores, essa igreja nunca deixará de ter a presença do poder do Espírito Santo nela, para se mover através dela. Nossa igreja pode ser uma igreja mais poderosa quando valorizarmos a verdadeira comunhão, quando perseverarmos um pouco mais na oração, quando formos mais cheios do temor de Deus, quando estivermos mais sensíveis à condição dos necessitados ao nosso redor, porque só assim nós vamos produzir o impacto na sociedade e no lugar que Deus nos colocou. Nós vamos cantar uma canção nessa hora, e essa canção diz que nós, cada crente lavado e redimido pelo sangue de Jesus, é casa de Deus. Cada um de nós somos a morada do Pai. Você já parou para pensar nisso? Você é o lugar em que Deus escolheu para habitar aqui na terra. A minha vida e a sua vida é o lugar que o Espírito Santo de Deus habita, que o Espírito Santo de Deus mora, que o Espírito Santo de Deus se hospeda. Então, queridos, como casa de Deus, como morada do Pai, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã, que nada nesse mundo vai abalar você, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Vamos cantar essa canção, vamos adorar o Senhor, vamos reconhecer essa grandeza e esse poder de Deus que emana para todos nós.